Oi, eu sou a Agnessa e esse vídeo em alguns momentos vai parecer uma coisa motivacional ou papinho de coach, mas não é, gente, porque eu gosto de usar ciência, matemática, pesquisa para poder falar as coisas com um embasamento, né? Eu queria falar para vocês uma indicação de um livro e fazer vocês pensarem o quanto o conhecimento de matemática, principalmente probabilidade estatística, o quanto isso pode mudar a vida das pessoas, a sua vida especificamente, porque esse livro mudou minha mente. Ele se chama O Andar do Bêbado, tá? E aí eu vou ler alguns destaques que eu deixei aqui, né, só para mostrar para vocês. O modo como enxergamos o mundo seria muito diferente se todos os nossos julgamentos pudessem ser isolados da expectativa e baseados apenas em informações relevantes. Então, esse livro ele fala muito das nossas percepções equivocadas da realidade da vida, do sucesso e do fracasso. A gente sempre atrela isso à habilidade das pessoas, mas está muito ligado à sorte, isso é muito doido. E também a quantidade de tentativas. Quanto mais você tenta alguma coisa, maior é a chance de você ter sucesso, né? Então ele começa o livro dando alguns exemplos disso, dessa questão das tentativas e erros até você conseguir alguma coisa. E ele dá o exemplo de um escritor, eu não sei como pronuncia o nome dele, mas escreve T-O-O-L-E, deve ser Tull, alguma coisa assim, Tull. Ele perdeu a esperança de algum dia ter seu romance publicado e cometeu suicídio. No entanto, sua mãe perseverou e 11 anos depois, Uma Confraria de Tolos, que é o nome do livro dele, foi publicado. Ganhou o prêmio Pulitzer de ficção e vendeu quase 2 milhões de cópias. Então ele conta a história desse escritor que tentou muitas vezes que alguma editora publicasse o livro dele, nenhuma se interessava, ele foi tentando, até que ele desistiu não só do livro, mas da vida dele. Isso afetou tanto ele que acabou tendo essa consequência, mas a mãe dele continuou tentando publicar esse livro e foi um sucesso quando conseguiu que alguma editora publicasse. E ao longo do livro ele traz vários outros exemplos disso, mas ele também traz exemplos de Hollywood, de filmes, de atores que fizeram sucesso ou que não fizeram sucesso. Ele conta, por exemplo, sobre o Bruce Willis, que ele trabalhava, acho que era numa lanchonete, e aí ele queria ser ator, mas daí não dava muito certo e coisa. E numa viagem que ele fez, ele acabou dele estar no lugar certo, na hora certa, e ele conseguiu um papel para um programa de TV, e aí ele deslanchou. E aí é muito doido isso, porque daí a gente começa a interpretar como o oposto, assim, né? A gente pega o resultado, o Bruce Willis deu certo. E a gente vai e interpreta assim, não, ele sempre teve talento, desde quando ele trabalhava na lanchonete. E aí, mas na época que ele estava na lanchonete, as pessoas interpretavam como, coitado, mais um que quer ser ator. Então, esse livro ele discute essa questão de a gente pegar o resultado das coisas e criar uma interpretação daquilo que não é uma interpretação real. De tipo, ele sempre... Nossa, dava pra saber que ele ia fazer sucesso, ele é o cara mesmo. Ou pegou exemplos de empresas, né, de empresários super famosos que... administradores de empresas de grande sucesso, que tem empresas multimilionárias, e aí atribui tudo àquela pessoa, né? Não, esse cara, ele é um sucesso porque ele é sensacional, ele é um cara espetacular. Então, às vezes, contratam esse cara para outra empresa, para ele tentar fazer o mesmo sucesso, e aí não dá certo. E mostra, esse livro vai discutindo toda essa questão da aleatoriedade. Interrompendo rapidinho para falar que vocês podem contribuir com o canal por meio do Apoia-se, por meio tornando-se membro e também por meio do Pix, né? Só ler o QR Code, livepix.gg/AgnessaKN. E por meio dessas contribuições eu vou começar a gravar com um microfone e um estabilizador. Ai, que emoção! Muito obrigada a todos que contribuem em todas as plataformas, né? Que contribuem pelo Apoia-se, contribuem pelo Pix ou pelo Apoia-se. Isso ajuda demais.
E por meio dos vídeos eu consigo ajudar mais pessoas a estudar, mais pessoas a entrar na universidade, e isso é ótimo. Dentre os milhares de exemplos e pesquisas e dados citados nesse livro, um que me chamou muita atenção foi de um teste que fizeram com pessoas da área da saúde, psiquiatras, psicólogos, especialmente pessoas que trabalham com saúde mental. E aí fizeram um teste com eles, eles haviam apresentado acho que 4 pessoas, e aí essas 4 pessoas contavam a história da vida deles, e só que eles iam mentir num negócio, essas 4 pessoas. Iam contar bonitinho a vida, tudo certinho, mas eles iam mentir no sentido de que seria divulgado para esses psiquiatras e psicólogos que essas pessoas um tinha esquizofrenia, o outro tinha algum outro problema, não lembro agora, bipolaridade, não sei, alguma coisa assim. Todos eles iam ter, cada um deles ia ter algum tipo de problema psiquiátrico. E aí os médicos, psiquiatras e os psicólogos que estavam sendo testados iam avaliar essas pessoas. E aí essas pessoas iam passar um tempo internadas, né, de mentirinha, enquanto os médicos e psicólogos estavam estudando essas pessoas. E aí foi muito curioso que nenhum psiquiatra, nem nenhum dos psicólogos percebeu que essas pessoas eram pessoas saudáveis. Que essas pessoas não tinham os problemas que eram atribuídos a elas. E é muito doido que eles começaram a pegar características normais, tipo a pessoa escrever no diário, que é uma característica normal, quem tem um diário, e começavam a atribuir isso ao problema mental que dizia que essa pessoa tinha. Então, fulana tem mania de não sei o quê, porque ela escreve no diário, entendeu? Então tentava pegar a resposta da pessoa ter essa questão psicológica e atribuir a qualquer comportamento que a pessoa tinha aquela característica psicológica. E isso é muito impressionante, e ele traz muitos outros exemplos ao longo do livro. Uma parte que eu gostei muito do livro é que ele fala sobre distribuição normal e a média, né? Sobre como quando a gente tem muitos dados, a gente tem uma quantidade maior desses valores próximo a uma média desses valores no total. Então eu gostei muito como ele trouxe até exemplos cotidianos, né? Eu gostei bastante. Mas a gente tem isso em todas as áreas da vida, e até na altura das pessoas, na descendência das pessoas, na inteligência das pessoas, tudo gira em torno ali de uma média. Então mesmo que tenha algumas pessoas que são extremamente altas e outras que são extremamente baixas, a maioria não vai estar nesses extremos. Isso serve para todo o resto das coisas. É muito curioso perceber que a gente tem isso na natureza e né, nos humanos, nas relações humanas também. E aí tem um trecho aqui que ele fala, né, o tempo de vida e a vida de cada pessoa é imprevisível. Mas quando coletamos dados de grupos e os analisamos em conjunto, surgem padrões regulares. Aí eu vou pegar um exemplo aqui que eu gostei que ele deu de acidentes de trânsito. Ele pegou dados de acidentes de trânsito dos Estados Unidos em 2 anos diferentes. E aí, num ano, com acidentes fatais, né, que tiveram mortes nos acidentes, ocorreram 42.815 acidentes fatais. E no outro ano que ele analisou, ocorreram 42.643. Olha isso! A diferença de menos de 200 vítimas entre um ano e outro. Como é que pode? É uma coisa tão aleatória que a gente pensa que só porque é aleatório é desordenado. Mas não. Como é possível que 200 milhões de motoristas, que cada ano tem uma vida totalmente diferente na quantidade de vezes que anda de carro e para onde vai, tem um ano que a pessoa viaja, tem outro ano que não, tem dia que a pessoa decide ir de carro, outro dia a pessoa decide ir de carona, ou ir de ônibus, ou ir de trem. E aí como é que pode 200 milhões de pessoas, e aí em um ano acontecer quase a mesma quantidade de acidentes que no outro, né? Sendo num ano 42 mil blá blá blá, e no outro ano 42 mil blá 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 de acidentes fatais. E aí
coisas que parecem desordenadas, só porque elas são aleatórias, a gente percebe que não. Quando a gente tem um conjunto muito grande de dados, eles se aproximam de uma média. E isso é muito curioso, né? Porque isso faz pensar sobre a natureza, né? Que quando a gente pensa assim, como é que pode as coisas acontecerem aleatoriamente na natureza e ter um resultado? Dessa forma, da mesma forma que acontece com os acidentes de trânsito. E aí, ao longo do livro, vai trazendo vários exemplos de, que nem eu falei, fala sobre livros, filmes, trânsito, doenças, altura. E eu amei esse livro, ele mudou a minha forma de ver o mundo, tá? Então eu recomendo que vocês leiam. E o modo de ver a vida, que a gente sempre quer justificar as coisas, a gente sempre quer achar o padrão e falar, não, é por causa disso, mas geralmente a gente está errado observando esses padrões, a gente erra muito, e a gente erra muito no julgamento das pessoas, no julgamento tanto do sucesso quanto do fracasso. A gente tenta justificar o fracasso das pessoas por quem elas são, sendo que na verdade não é por isso, não é por quem elas são, é pela questão das oportunidades, é pela questão da sorte que a pessoa tem ou não, da quantidade de tentativas. Então são vários fatores aleatórios que acontecem na sua vida que te levam para caminhos inimagináveis. Eu duvido muito que você estaria onde você está agora na sua vida se você tivesse planejado tudo. Você não estaria, porque você ia planejar e ia fugir do seu plano, porque as coisas vão se desviando e não tem como você prever perfeitamente, e não tem como você também justificar. A gente pega o resultado e tenta justificar. Isso é uma certa falha que a gente tem no nosso desenvolvimento, né? Na nossa evolução, que é esse tipo de pensamento. Mas isso acaba gerando preconceitos, gerando várias coisas ruins e gerando também uma falta de estímulo para você continuar tentando as coisas. Então, assim, é incrível esse livro, leiam, porque ele envolve probabilidade estatística, mas não de um jeito que nem os livros didáticos, né? Ele não é um livro igual a um livro didático, ele é um livro que traz exemplos do cotidiano, da vida em sociedade, para explicar a matemática. Então isso vai te ajudar a entender muito bem como é o mundo, e também vai te ajudar a entender melhor as ciências. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa deixe nos comentários.